Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Pensando Direito. Hoje com um tema que muita gente acha que não está no nosso dia a dia, acha que é muito longe, que é o quanto o direito constitucional pode impactar, o quanto ele está inserido na nossa realidade, na nossa vida, né, Daniele? E em todos os ramos do direito, né? Em todos os ramos do direito. Todos, sem exceção. Para falar desse tema, não podia ser ninguém diferente. Não podia ser qualquer outra pessoa a não ser nosso querido professor maravilhoso, Carlos Pacheco, nosso professor é uma aqui honra do muito Unifoa. grande. Muito obrigado. Foi meu professor, né, professor Carlos? Foi uma honra ter sido seu aluno, eu ser seu colega, parceiro de docência. Agora fala um pouquinho pra E gente, para quem não Daniele te conhece. Também, uma excelente tarde. Tem pessoas que estão assistindo, são nossos alunos, tem Sim. pessoas que não são nossos alunos. Então, quem é o professor Pacheco? O professor Carlos Pacheco é um professor advogado, nascido em Volta Redonda, filho de um caminhoneiro e de uma doméstica, falo isso honrosamente, e que conhece muito bem o que é ter os seus direitos fundamentais concretizados no dia a dia e quais são os obstáculos que eu tive que ultrapassar para chegar onde eu estou hoje. Eu sou um apaixonado pela docência, pelo direito constitucional, pela vida, pelo ser humano em si, e vim aqui hoje para abrir meu coração e falar daquela que eu sou muito fã, que é aquela que todos falam, a nossa Carta Magna, a nossa verdinha, aquela que vem concretizar vários direitos fundamentais de longas e longas décadas. Será um papo muito tranquilo, muito profundo, mas com uma linguagem que vai alcançar todos aqueles nossos ouvintes e espectadores. Pois é, então vamos direto ao assunto, né? Porque aqui a gente não tem rolando lero. Fala pra gente, Pacheco, para as pessoas que não são do direito, qual que é a importância da nossa Constituição? Então, um Estado, numa linguagem mais simples, país, a partir do momento que ele se torna soberano, ele tem que ter um grande documento esse que vai estruturá-lo. Esse documento vai estruturar quantos poderes terão esse Estado, quais são, como é que vai organizar esse Estado e quais serão os direitos fundamentais daquele povo que serão preservados ou não. E aí eu trago para a nossa Constituição brasileira. A nossa Constituição brasileira, eu vou falar da atual, ela é de outubro de 88. E ela traz, né, na sua base, porque a nossa Constituição, já digo de antemão, ela é uma Constituição conhecida por ser muito prolixa. Por quê? Segundo os grandes doutrinadores, os grandes estudiosos, uma Constituição ela tem que ter três coisas. Como é que se organiza aquele Estado, aquele país? E nosso Estado organiza-se em União Federal, Distrito Federal, Estados, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, etc., e mais de 5.500 municípios. Então, a organização do nosso Estado possui esses que nós chamamos de entes federados. Então, Volta Redonda, onde está o nosso querido curso de Direito, é um ente federado, um dos 5.580 municípios. Mas também uma Constituição ela tem que dizer quais serão os poderes do povo que irão reger esse Estado, ou esse país, numa linguagem mais simples. E aí a nossa Constituição diz que nós temos o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Pronto. Organizado o Estado, organizado quais são os poderes, quais são os direitos fundamentais, que talvez seria o mais importante em uma Constituição. Quais são os direitos fundamentais e quem serão os destinatários desses direitos fundamentais? Aí nós temos o homem e a mulher de uma forma geral, as mulheres, as crianças, os índios, os idosos. Ou seja, a Constituição, com base nessa tríade, ela monta e alicerça um Estado. Só que essa Constituição, ela não é um documento que, uma vez feito, ela é guardada numa gaveta. Ela sofre porque há quem diga que a Constituição ela é um instrumento jurídico, uma lei magna, uma carta magna, uma lei fundamental eminentemente jurídica, e na verdade não é. A Constituição ela é um instrumento político, jurídico, sociológico, financeiro, histórico, religioso, e ela sofre o tempo todo influência de todos esses segmentos. Para se ter um exemplo, números reais de hoje, a nossa Constituição Federal, que é de outubro de 88, 5 de outubro de 88, ela já passou por 135 emendas constitucionais. Por quê? Em pouco mais ou menos aí 35 anos, 37 anos de Constituição, ela sofreu tantas reformas. Porque não se faz uma Constituição toda vez que a sociedade clama
por melhoria ou por mudanças. Você adequa. É como uma casa. Você não derruba uma casa só para trocar uma janela. Então nós temos hoje 135 emendas constitucionais. Por quê? Porque ela é um documento vivo, ela é um organismo vivo, ela tem que pulsar o que a sociedade clama e o que a sociedade necessita. Sociedade de uma forma ampla. Por isso ela é tão importante para o Estado. E aproveitando, Daniele, nossa querida Dani, a Constituição também ela tem uma segunda grande finalidade, além de estruturar o nosso país. Ela também ela serve de parâmetro, de espelho, para todas as leis federais, estaduais e municipais que são feitas pelos nossos deputados e senadores, pelos nossos deputados estaduais, pelos nossos vereadores. Não tem um lugar do nosso território nacional onde se quer legislar ou fazer algum ato normativo que não tenha que buscar na Constituição Federal um parâmetro ou ela servir como espelho. Porque tudo aquilo que é feito no nosso país que vir a contrariar a nossa Constituição Federal, que é a nossa lei fundamental, é como se fosse o tronco de uma grande árvore, é inconstitucional. Por isso, a todo momento, né, nós ouvimos nos noticiários, na mídia, né, hoje foi declarado que uma lei é inconstitucional. Ontem foi declarado que a lei tal é inconstitucional. Inconstitucional por quê? Porque não obstante, ou talvez, mesmo que o legislador tenha o máximo de bom senso, de bondade ao fazer aquela norma, às vezes quando vai passar essa norma por um filtro, esse filtro indica que essa norma contraria a nossa Constituição, ou algum dos seus pilares, ou algum dos seus princípios. Por isso que a Constituição ela é tão importante assim para o Estado e para nós. Não importa se é uma pessoa de baixa renda, de elevada renda, não importa a cor, não importa o gênero, não importa o local do território que uma pessoa esteja. Essa Constituição é o seu grande manto protetor. É ela que vai salvaguardar diversos direitos, em especial daqueles mais necessitados em nossa ordem jurídica. Agora, Pacheco, você falou pra gente que então a Constituição é essa norma que organiza o nosso país. Sim. Né? Define como é que vai funcionar cada coisa. Sim, sim. E é uma norma maior que as leis que estão abaixo têm que respeitar. Sim, perfeito. E aí, pra quem não entende essa hierarquia, pra ficar claro, lei que tá abaixo é um monte de lei. É lei penal, fala sobre crime, sobre casamento, sobre empresas, tudo tem que reger essa Constituição. Sim. Tudo tem que estar de acordo com a Constituição. Mas aí você falou que a Constituição passou por 135 reformas, né? Se é uma norma tão basilar do nosso país, poder reformar assim a todo tempo, a gente não fica inseguro? E para reformar é complicado, não é? Como é que funciona? Quem reforma isso? Belíssima, belíssima. Na verdade, a nossa democracia, ela é uma democracia participativa. Porque a nossa democracia, nós, povo, eu, você, a Dani, nós somos os reais detentores do poder. Só que a Constituição diz que nós seremos representados por algumas pessoas. Para isso, nós vamos às urnas a cada 2 anos, para escolher os nossos representantes no Poder Legislativo e no Poder Executivo. A gente elege para o nosso município os vereadores, para o estado ao qual está localizado o nosso município, os deputados estaduais, e para a Câmara dos Deputados, os deputados federais, e no Senado Federal, os senadores do nosso estado. Esses são aqueles que compõem o poder legislativo. Então, são eles que têm que dar esse dinamismo. Entretanto, quando foi feita a Constituição, não tinha como milhões de brasileiros, pegar uma única caneta e redigir a Constituição. Então nós tivemos, à época, a famosa Assembleia Nacional Constituinte. A Assembleia Nacional Constituinte, e aqui citando como exemplo, mas a qual eu rendo as minhas homenagens, Ulisses Guimarães, que foi um dos maiores constituintes, ele, junto com aproximadamente 500 deputados e vários senadores, fizeram a atual Constituição de 88. Só que a própria Constituição Federal, que é uma lei, a Constituição é uma lei, só que é uma lei fundamental, é uma lei principal, ela está na hierarquia das leis. Né? Se tivesse ali uma escadinha, ela está no último degrau. A nossa Constituição, ela quando nasceu, ela nasceu com 250 artigos. E aí eu falei alguns minutos antes que a nossa Constituição ela é conhecida no mundo inteiro por ser prolixa. Por quê? Tem constituições no mundo que possuem aí 30 artigos, 25 artigos, 40 artigos. E por que a nossa tem 250 artigos?
Por quê? No nosso passado recente, e tendo em vista diversos regimes jurídicos, políticos, na Constituição de 88, que é a grande Constituição Democrática Cidadã, houve o que nós chamamos de redemocratização do Estado brasileiro. E muitos segmentos sociais quiseram e conseguiram colocar no corpo da nossa Constituição direitos por eles buscados. Vou citar aqui em homenagem à nossa querida Dani. As mulheres, por exemplo. As mulheres tiveram direitos preservados no texto da nossa Constituição. Vou dizer aí, por exemplo, os idosos, as crianças, os adolescentes. Nós tivemos no passado o Código de Menores, por exemplo. Nós temos os idosos, os índios, as pessoas com deficiência. Então, quando todo mundo viu que estávamos redemocratizando o Estado brasileiro, que estavam fazendo a grande Constituição cidadã, todo mundo, por meio dos seus representantes, deputados, senadores, fizeram com que, com essas vozes, tomassem corpo nesses 250 artigos. Por isso ela é tão extensa, por ela ser fruto do clamor da sociedade. Mas a sua pergunta, agora sim, uma pequena introdução, ou longa. A própria Constituição diz, eu não sou imutável, eu sou um organismo vivo. E todas as vezes que houver a necessidade de me atualizar eu, Constituição, o meu artigo 60, e aí para quem quiser só dar uma consultada no artigo 60, só dá um Google, o artigo 60. O artigo 60 da Constituição fala como que ela pode ser reformada. Quem, como, onde, por quê e quando e quais são as circunstâncias. O artigo 60 é a própria Constituição que diz, querem me reformar? Só podem essas pessoas, nesses momentos e essas matérias. Por exemplo, nós temos algumas matérias que não podem ser objeto de modificação. Para pior, fala-se muito em nosso país, né, no senso comum, que o Brasil poderia, por exemplo, adotar a pena de morte. E o nosso tema aqui hoje não é isso, bate-papo. Mas com a atual Constituição, não é permitido termos em nosso país a pena de morte. Por quê? O direito à vida, ele é uma cláusula pétrea. Cláusula pétrea é aquele núcleo da Constituição que não pode ser modificado para pior. Então, por mais que haja um clamor social para que a nossa Constituição seja emendada, por exemplo, para incluir a pena de morte, no caso de crimes hediondos ou algum tipo de delitos ou crimes, isso não pode acontecer. A própria Constituição diz, isso não pode ser modificado. Mas é bom que se diga que nosso país tem pena de morte, tá? Existe uma única hipótese, para os nossos ouvintes, existe uma única hipótese em nossa Constituição que é prevista a pena de morte. Só que para deixar mais saborosa a nossa conversa, que é no caso de guerra declarada, quando o nosso soldado trair a pátria. Então, se o Brasil estiver em guerra declarada com outro estado, com outro país, a nossa Constituição preconiza que o nosso soldado que trair a pátria, ele poderá passar por uma corte marcial e ser decretada a pena de morte dele. Mas essa pena de morte diz como? Aí o Código Penal Militar diz que ela é por fuzilamento. Então, quando alguém fala que o nosso país não tem pena de morte, a resposta é não, não tem, salvo numa única hipótese. Então, existem aqueles que podem iniciar o processo de reforma da Constituição, que é fazer uma emenda constitucional. E a nossa Constituição, ela passou por 135 reformas. Reformas da Previdência, reformas trabalhistas, reformas tributárias, e agora está vindo a reforma administrativa. Então, a todo momento, eles desejam fazer. Por exemplo, existe uma reforma que a todo momento ela vem nas mesas de debate, em especial nos momentos políticos, Daniele, que é a questão da maioridade penal. Para se reduzir a maioridade penal em nosso país, apesar de termos a Constituição no ápice, logo abaixo do Código Penal, né, porque você falou, a parte tributária, civil, família, tudo isso vem abaixo da Constituição, são as normas ou leis infraconstitucional, infra de abaixo, a maioridade penal, para que ela seja ou não concretizada em nosso país, ela tem que ser feita por meio de emenda constitucional. Porque quem diz que a maioridade penal em nosso Brasil ou são 18 anos, é a Constituição Federal. Entendeu? Só que temos que colocar o dedo numa ferida. O nosso podcast veio para fazer com que as pessoas sejam críticos reflexivos. Estamos aqui para trazer, sem adentrarmos em ideologias políticas, mas para trazer o que acontece em nosso país em alguns momentos.
Existe hoje no nosso país o que nós chamamos de ativismo judicial, que falaremos daqui a pouco. Mas em nosso país também existe o que nós chamamos, e poucas pessoas sabem sobre isso ou comentam sobre isso, que é o ativismo congressual, que é o ativismo legislativo. E é isso que eu queria te perguntar. Todo o tempo, você falou que a nossa Constituição é a Constituição cidadã, que foi construída para garantir os direitos sociais, os direitos individuais, a participação da sociedade, das entidades de classe. Mas hoje, né? Hoje, deputados e senadores estão lá para nos representar e criar nossas leis de acordo com a representação. Agora, hoje, realmente existe essa representação, né, no poder legislativo? As leis refletem realmente as necessidades da sociedade? Como é que é o seu ponto de vista do olhar da Constituição, do constitucionalista, para a nossa representatividade? Isso. Se nós dissermos que todas as nossas leis, elas refletem na sua integralidade o famoso princípio da igualdade, também conhecido como isonomia, eu seria leviano, estaria desprestigiando um convite tão honroso de estar aqui com vocês nesse bate-papo. Nós sabemos que no Congresso Nacional existe o famoso lobby. E eu tenho aqui o meu direito à liberdade de manifestação de pensamento, então eu posso falar sobre isso, o que já é público e notório. Nós sabemos que nos bastidores do Congresso, nem todos os projetos de lei que têm por finalidade desaguar numa lei, e nem todas as emendas constitucionais que começam com uma proposta de emenda constitucional, têm como sua única e exclusiva finalidade atender os reclames sociais. O povo de uma forma geral. Não somente os hipossuficientes, os ricos, as pessoas mais abastadas. Não. Existem muitos projetos de leis e muitas medidas provisórias. Medida provisória não é feita pelo Poder Legislativo, é feita pelo Presidente da República, ele que é o detentor desse poder de editar uma medida provisória. Muitas das vezes, por trás de um objetivo, existem outros objetivos. Então, nós sabemos que no Congresso Nacional, diversos congressistas, não raro ter o olhar voltado para aqueles que os elegeram, também tem ali por trás grandes empresas, grandes nichos. Então, cabe ao Congresso Nacional fazer esse filtro quando vai aprovar um projeto de lei. Então, nós sabemos que tem por trás disso bancos, empresas, grandes empresas, isenção de impostos, que já não é feita pela Constituição, porque a Constituição trata de imunidade. A lei trata de isenção. Então, nós sabemos que existem muitas isenções que são dadas, que muitas das vezes há uma finalidade social por trás disso, mas não é somente isso. Então, seria leviano da minha parte falar que o nosso povo ele é 100% representado. Por isso que as eleições são periódicas. Por isso que quando você vota em um candidato, há 4 anos depois, você tem que fazer uma reanálise se esse candidato mereceu o seu voto de confiança ou não. Será que aquele deputado, aquele vereador, será que aquele senador, ele ao representar o meu estado, ao representar o meu município, ou ao me representar no Congresso Nacional, será que ele atendeu aquilo que eu esperava ou não? Como foi esse mandato? E aí cabe a nós reelegermos ou não. Por isso que, há mais ou menos alguns anos atrás, o Supremo Tribunal Federal ele proibiu o financiamento de campanha no que tange às grandes empresas. Olha como esse círculo era vicioso. Hoje, antigamente, poderiam as grandes empresas, grandes grupos econômicos, não importa de qual segmento que sejam, ou que seriam, fazer doações milionárias para alguns candidatos ou para algumas siglas partidárias. E aí, esses candidatos ou essas siglas partidárias, imbuídos de um grande potencial financeiro, ao fazer a campanha, né? E antigamente tinha aqueles outdoor, aquelas placas, né? Era até uma poluição eleitoreira muito grande. Essas pessoas se sobressaíam diante de outros candidatos que não tinham essa doação de campanha, esses recursos financeiros. Porque, afinal de contas, você tem que pôr pessoa na rua, fazendo campanha e etc. Ou seja, de movimentar. Eleição você movimentava. Então, quem tinha muito poder financeiro, oriundo de doações, e não raro de grandes empresas e grupos econômicos, se sobressaíam nisso. Havia aí uma disparidade. E aí o STF falou que as empresas não podem mais fazer doações. Isso é uma forma de fazer um equilíbrio. Fazer com que realmente, não somente candidatos que representavam, dentre outros segmentos, grandes grupos econômicos, fossem colocados no Congresso,
mas que aquele Joãozinho, aquela Maria, aquela Dani, aquele Alain, que estava imbuído de um sentimento nobre, mas que não tinha recursos financeiros suficientes para fazer uma campanha mais abastada, mas também conseguisse concorrer com igualdade de condições. Então, a todo momento, a nossa Constituição busca fazer esse aparo de arestas para trazer o quê? Para que a gente possa ter um sistema jurídico que seja o mais equânime possível e o mais isonômico possível. Agora, então, pode pôr o dedo na ferida. Uma outra pergunta nesse ponto. Eu entendo que a gente, né, deve, então, fazer... Obviamente, a gente tem que acompanhar os nossos candidatos, ver o que eles estão propondo, o que eles estão votando, qual o resultado está sendo disso. Mas também tem uma forma de participação popular que seria uma participação mais direta, uma consulta mais à população, que seria o referendo, o plebiscito, que nós temos esses mecanismos previstos na Constituição. Perfeito. Por que usa tão pouco? E como é que funciona para que as pessoas possam entender? Que tem muita gente que nem sabe que existe isso. Isso, parabéns. E por que usa tão pouco? Por que não dá para usar mais isso para, ao invés de ficar contando com essa intermediação que a gente sabe que pode ser viciada, por que não pode consultar a população diretamente? Meu querido Alain e minha querida Dani, independentemente de qualquer ideologia partidária, e nós estamos aqui isentos, mas temos que trazer para a mesa esses pontos sensíveis, o povo brasileiro não sabe o poder que tem. Poder para o bem. Não sabe. Aí, você falou sobre 2 institutos, porque a nossa democracia é semidireta, porque a gente tanto pode governar representado pelos nossos representantes, como também diretamente, que é a democracia direta. Essa democracia direta se dá sob 3 formas. Primeiramente, referendo, plebiscito e a iniciativa popular de lei. Então, o plebiscito você pergunta antes de fazer. O referendo você faz e depois pergunta. Então, como é que funciona? Os nossos governantes fazem determinada coisa. Pronto, não importa o que seja. Depois eles perguntam para o povo, está bom ou está ruim? O povo vai às urnas e clica lá sim ou não, confirma, e é ele que dá a decisão final. O plebiscito você pergunta antes. Então, por exemplo, a famosa diminuição da maioridade penal. Se discute tanto no Congresso Nacional, mas já optaram em perguntar, por exemplo, para o povo brasileiro, porque isso não é uma cláusula pétrea, isso pode ser alterado. Então, por que não pergunta para o povo diretamente? Uma vez que, ao perguntar para os seus representantes, isso pode ter um vício por trás disso. Pode, é o que nós chamamos de vício de decoro parlamentar. E a ministra Carmen Lúcia já decidiu, há mais ou menos 2 anos atrás, quando decidiu sobre o mensalão, Nação Penal 470, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que o Brasil pode ter uma lei ou uma emenda constitucional declarada nula ou inconstitucional por falha de decoro parlamentar. Esse processo de votação foi viciado. Mas voltando, uma questão como a maioridade penal é algo que poderia, não estou dizendo que deveria, ser perguntado para o povo. Num determinado domingo, o Brasil inteiro no mesmo horário iria às urnas para saber, queremos ou não reduzir de 18 para 17 ou 16 a maioridade penal. E vamos falar sobre o projeto de lei Iniciativa Popular. Muitas pessoas já ouviram falar sobre Iniciativa Popular, mas vamos supor que um deputado ou um senadores, ou que nenhum deputado e senadores, Dani, queira propor um projeto de lei sobre algum tema. Vamos supor que a sociedade clama por algo que tenha que ser por lei. Por lei. Mas nenhum deputado ou senadores, ou aqueles que nos representam, fala, não desejo propor, porque ele não tem a obrigação de propor um projeto de lei. A Constituição preconiza, lá no artigo 61, parágrafos, que o povo pode dar início ao processo legislativo. Tem tantas assinaturas, com no mínimo tantos estados e etc. E aí o povo imbuído dessas assinaturas, isso é conferido realmente, se todas aquelas pessoas são legítimas, são milhões de brasileiros, eles podem propor um projeto de lei e protocolizar, né, lá na Câmara dos Deputados, que é a casa iniciadora. Isso não acontece no nosso país. Só que tem algo muito mais grave.
A própria Constituição diz no seu texto, nesses 250 artigos, que a iniciativa popular de lei, ela pode se dar também no Estado e nos municípios. Está escrito na Constituição Federal que 5% do eleitorado de um município, 5% de um eleitorado de um município pode propor um projeto de lei na Câmara, na sua respectiva Câmara Municipal. E aí que vem algumas singelas perguntas. Será que todos os nossos ouvintes sabem se na lei orgânica do seu município está previsto a possibilidade de 5% dos eleitores de um município propor um projeto de lei? Segundo, será que esse mesmo povo de um município ou do estado sabe se existe algum projeto de lei tramitando na Casa Legislativa fruto de uma iniciativa popular? O povo desconhece isso. Até porque também não é público, né? No sentido de eles, ali, quem nos representa, fazer questão que seja público. Né? Ou, pelo menos, está escrito lá. Mas ninguém, no sábado à noite, vai falar, quer saber de uma coisa? Vamos lá ver a Constituição. Agora eu vou dar uma olhada na Constituição Federal. Ninguém faz isso. A lei orgânica do meu município. Não, ninguém faz isso. Mas, se assim, as pessoas, quiçá, acompanham o site da transparência. Mas agora, existe essa previsão constitucional. Eu entendo. Mas ainda que as pessoas saibam, ainda que as pessoas vão atrás, funciona. Realmente funciona. Porque a gente tem esse outro problema, fazer funcionar. A população vai dar entrada num projeto de lei. E aí? Vai caminhar? Vamos lá. Porque assim, nós tivemos a experiência do plebiscito em 2002, salvo engano, que foi sobre o Estatuto do Desarmamento. Não, sim. Que na verdade, que foi uma tragédia. Do meu ponto de vista, foi um absurdo. Porque quem ganhou foi a maioria ganhou que não queria desarmar a população, que era a favor do comércio de armas, e veio um estatuto completamente restritivo. Então assim, vai funcionar? E partindo do que você muito bem explicou, de que existe esse lobby, existe interesse de empresas privadas aí milionárias. Também não faço ideia como isso pode funcionar. Então. E só complementando, que aí eu já caminho para a minha pergunta que tem a ver com isso. E a gente esbarra não só nesse lobby, não só nesse interesse de empresas, mas a gente esbarra também numa situação que vai também contra o que a nossa Constituição fala, que fala que os nossos poderes são independentes. Não são, né? Na prática a gente vê que não é, cada um mete o bedelho na vida do outro ali. Então como é que isso tudo vai funcionar pensando que a nossa Constituição é a lei maior do nosso país? Isso. A nossa Constituição Federal, para quem a conhece profundamente, tanto de forma literal como de forma sistemática, conjugando todos os seus artigos e incisos, na minha humilde opinião, e eu sou especialista em direito constitucional, ela é perfeita. Ela é perfeita. Perfeita. Ela traz resposta para tudo isso. É igual o SUS, é perfeito. Mas entretanto, na prática, ela não funciona. Não funciona porque aquele que detém o poder não sabe o que ela preconiza, o que ela expressa, o que ela dispõe. Se você chegar... Você sabia que eu faço isso todas as vezes que eu dou aula para o terceiro período de Direito Constitucional 1? Quando eu começo a falar sobre Direito Constitucional, os nossos alunos que estão aqui, porque nossos alunos, né, que estão ouvindo, são testemunhas oculares disso. O artigo 5º da Constituição, ele possui 79 incisos. Eram 78, agora é 79 por causa da proteção de dados, que acrescentou como emenda constitucional. Os dados agora são direitos fundamentais. Eu peço para os nossos alunos, quando eu falo lá na terceira aula sobre direitos fundamentais, eu falo assim, citem para mim 10 direitos fundamentais que vocês possuem. Vocês, seus pais, suas mães, maridos, esposas, filhos, vizinhos. Me citem 10. Lembrando que a Constituição tem 79 incisos que falam 79 direitos fundamentais. Eu quero que vocês me citam 10. Aí eles começam a falar um monte de coisa. Eu falo errado. Aí alguém vai lá e fala liberdade de crença, igualdade, propriedade. Para eu extrair 7 de 78, 79, para eu extrair 7 de alunos que estão no terceiro período de um curso de direito de um município que não é pequeno, inclusive é reconhecido nacionalmente, porque aqui foi um dos berços da redemocratização brasileira, eles não sabem. Se quem está numa universidade não sabe, no terceiro período, imagine
todo o território brasileiro que tem dimensão continental. Mas se você, porventura, e o nosso curso, esse podcast está dando esse sucesso todo, eu estava louco para vir aqui, porque ele traz um pensamento crítico e reflexivo sobre vários temas. Tributário, penal, direito de família. Mas se você chegar para vários brasileiros e perguntar qual é a escalação do seu time no último jogo de domingo, ele sabe até quem estava no banco de reservas. Eu sou o único que não vou saber. Não sei nada de futebol. Também não. Se você perguntar... Não sei nem quem jogou. Se você fizer uma pergunta para vários brasileiros, que são meus semelhantes, aqui é um amo de paixão. Se você fizer uma pergunta para eles, no último reality show, quem ganhou? Ou se você perguntar a novela que passa no horário tal, me fala o nome lá de 2, 3, se você perguntar quem morreu, algum famoso, as pessoas sabem. Agora, aí que tá. Mas tem muitas pessoas que estão, às vezes, num hospital, na fila, sentado, deitada no chão, e que não sabe dos direitos fundamentais que ela possui. Agora, esse não é um problema do brasileiro. Porque é um problema que o brasileiro passa. Sim. Mas é um problema que o brasileiro passa, que ele sofre, porque não está sendo cumprido um direito fundamental dele. Não está sendo cumprido o direito à educação, o direito à cultura. Então, por não cumprir esse direito, ele está sofrendo lá na frente por não reconhecer os seus direitos. Sim, a partir do momento em que as pessoas não conhecem, se você desconhece, você não tem como lutar, você não tem como, não vou dizer brigar no sentido pejorativo, você não tem como lutar pelos seus direitos. Então, tem muitas pessoas que estão repletas de direitos para serem satisfeitos, mas não sabem que possuem esses direitos e tampouco onde ir. As pessoas não sabem o papel do Ministério Público. Não sabem. Ainda mais na tutela de direitos, né, difusos e coletivos. Os idosos não sabem, por exemplo, o que está escrito no Estatuto do Idoso. Eu acho que de cada 1.000 idosos, né, acho que só 1, talvez 2, 3, tem ali do Estatuto do Idoso. Que é um microsistema, né, bem específico. O nosso Estatuto do Idoso possui 118 artigos. Nós temos lá diversas proteções para os idosos que estão no direito civil, que está ligado ao direito de família, contrato, direito penal, mas tem diversos direitos específicos para os idosos que estão previstos exclusivamente no Estatuto do Idoso, que é um microsistema. Assim como o Estatuto da Criança e do Adolescente, do direito do consumidor, o Estatuto das Pessoas com Deficiência. Mas aí eu faço uma pergunta. Quantos paizinhos... Eu tenho um filho, né? Vocês sabem disso, que é uma pessoa com deficiência. Eu conheço o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Talvez pela minha situação e por eu ser alguém que estuda direito o tempo todo. Mas quantos paizinhos e mãezinhas que possuem um ente querido, que possui uma deficiência, quantos conhecem, pelo menos conhecem o Estatuto da Pessoa com Deficiência? Passam por situações vexatórias, negligências, crueldades, e não sabe quais são os direitos nem onde ir. Só que eu estou falando aqui Estatuto do Idoso, eu estou falando sobre pessoa com deficiência, eu estou falando aqui sobre jovem. Só que tudo isso tem amparo na nossa Constituição. Porque quando você pega a Constituição, tem lá um título só do idoso, um só da criança e do adolescente, só da família. Deixa eu te fazer uma pergunta para a gente refletir aqui. Vamos lá. Se a Constituição é a base do nosso país... A espinha dorsal. Por que esses nossos representantes que criam as leis, por que até hoje não existe nenhuma lei que obrigue que o ensino básico e fundamental estude a Constituição? Até porque é o que eu falei, não é uma deficiência do brasileiro, é uma situação que ele passa. Ele porque não se você tem virar essa para a pessoa hoje, educação. ler a lei, que você vai saber dos seus direitos, ele não vai ler. Ele não vai ler porque ele não tem, não foi plantada a cultura de procurar os seus direitos no ensino básico. É isso Sim. que eu estou perguntando. Não é só, exatamente vai isso lá que eu ler. Coloquei. É. Mas, Por que não é plantada essa Por quê? semente? Por quê? mas Por quê? vamos lá. Fala aí. Eu vou ser muito crítico nesse sentido. Quando eu tenho 50 anos de idade, fiz agora em dezembro, eu me recordo quando eu tinha meus 10, 12 anos, eu estudava todos, né, na matriz curricular, né, na grade curricular, na base curricular do ensino na época fundamental, existia uma disciplina chamada Moral e Cívica. Uhum. Né, os paizinhos de vários aí que estão nos ouvindo agora e assistindo sabem disso. Ali você tinha, é como se fosse assim uma síntese sobre cidadania. Uhum.
Moral e cívica era o nome de uma das matérias, não era disciplina. E ali você tinha uma pequena concepção sobre cidadania. Hoje, isso não tem. Não tem mesmo. Quiçá escolas que cantam o hino nacional, como era obrigatório antigamente. Mas a Constituição prevê, né, que as pessoas com 16 anos facultativamente já podem votar. Então, a Constituição, ela ganha nesse ponto ao permitir que as pessoas com 16 anos possam, se desejar, votar, porque é 18 anos que seriam com 18 anos a obrigatoriedade, mas a Constituição não traz mecanismos, talvez mais rígidos, para que essa criança, esse adolescente, ao chegar aos 16 anos, se desejar, ele possa vir a votar, que ele tenha esse conceito de o que são direitos fundamentais, quais são os poderes, o que é uma representação. Quer ver uma coisa? Chega para um brasileiro, chega para um jovem, um adolescente, e pergunta para ele o que é democracia. Aliás, chega para vários brasileiros e brasileiras e pergunta o que é democracia. E muitas pessoas vão dizer que democracia talvez seja a vontade da maioria. Eu acredito que a maioria das respostas irão fluir para esse caminho, que democracia é a vontade da maioria. Quer dizer, então, que se a maioria no Congresso Nacional, por meio dos nossos representantes, quiser ou fizer uma lei que venha diminuir direitos de algumas camadas sociais, seja por razões de gênero, de cor, de raça, será que essa vontade da maioria prevaleceria? Não. O conceito de democracia é a vontade da maioria, mas respeitar os direitos das minorias. E a matemática aqui é diametralmente oposta. Muitas das vezes, a maioria, ela é a minoria. Vamos pensar os negros. Vamos falar a palavra negro, não vamos entrar aqui nas questões de raça, nas pormenoridades jurídicas, porque o nosso público necessariamente não tem esse conhecimento jurídico. Mas hoje, a maioria da população brasileira é formada por pessoas negras ou descendentes. Mas eles têm a minoria no poder judiciário, no poder legislativo e no poder executivo. As mulheres, elas entram numa concepção de minoria. Mas as mulheres, ela é quantitativamente, as mulheres são maioria. Mas um conceito sociológico constitucional, elas são minorias. E ainda são subrepresentadas. Nem com a questão da cota partidária, as mulheres conseguem ter pelo menos 30%, 40% dos assentos no poder executivo e no poder legislativo. E isso a Dani certamente sabe, e se bobear muito mais do que eu, no judiciário essa realidade já é diferente. No judiciário hoje, no poder judiciário, nós temos hoje mais juízas sendo aprovadas em concurso do que juízes. Mas no poder legislativo isso não funciona. Primeiro grau, né? Isso, em primeiro grau. Mas agora criar a cota, né? Em segundo grau também. Então, assim, a nossa Constituição, ela possui tudo escrito bonitinho. Mas ela não está ainda no senso popular. Ainda não está no âmago da população. Mas você vê a todo momento as pessoas falarem, por exemplo, sobre impeachment. O brasileiro fala sobre impeachment o tempo todo, ainda mais nos tempos atuais. Não estamos entrando aqui em questões políticas. As pessoas falam impeachment o tempo todo. STF, impeachment, que são termos, obstrução de pauta, emendas, né? Emendas participativas, ou seja... Mas as pessoas, às vezes, falam sobre isso sem saber por trás disso qual é o significado e para que está. Então, assim, eu acho que esse desejo constitucional deveria partir realmente, tudo bem, olhar os que já estão aqui como no conceito de cidadania, os que estão votando e sendo votados, mas trabalhar realmente. Porque se a gente trabalha a nossa Constituição desde os nossos pequeninos, a gente está trabalhando paralelamente diversos temas. A gente está trabalhando, por exemplo, dignidade da pessoa humana, a gente está trabalhando meio ambiente, cultura, patrimônio histórico, respeito à diversidade, porque tudo isso está na nossa Constituição. Nós temos um capítulo lá só sobre o meio ambiente, nós temos um capítulo sobre a cultura. Não é só poder legislativo, poder judiciário, poder executivo, município.
Nós temos vários, por exemplo, o nosso meio ambiente, né? O direito, né, o meio ambiente ecologicamente equilibrado, está previsto em nossa Constituição. As bases família, a Daniela como uma grande especialista na área de família. Então, se a gente fala para os nossos estudantes, não é estudar a Constituição como um todo, não é decorá-la, mas ter um ampassando dos seus principais pilares, certamente hoje teríamos uma consciência constitucional muito grande. E saberíamos, por exemplo, o porquê que existem tantas leis que estão abaixo da Constituição, mas que são importantes. Como a Lei Maria da Penha, por exemplo, um Estatuto do Idoso, Estatuto da Pessoa com Deficiência. Mas eu concordo com você, Alan, que nós pecamos na nossa educação, desde a básica, que isso não é trabalhado lá. Então, muitas das vezes, primam, e tem que primar mesmo, para que as pessoas, para que as nossas crianças estudam sobre Napoleão Bonaparte, ou de uma determinada guerra que aconteceu num país na Europa, porque aquilo é importante na formação dela, e não estou dizendo que não é, longe disso, mas eles querem que as nossas crianças saibam sobre fatos históricos que aconteceu lá no Oriente, há 4.000 anos atrás, que eles decorem o nome de fulano, a data que ele nasceu e que ele morreu, porque isso é importante para ele, mas você pergunta para uma criança ou para um adolescente quando foi promulgada a nossa Constituição, ele não sabe. E eu acho que, assim, além do ensino da matéria em si, a nossa sociedade está evoluindo, principalmente tecnologicamente, e eu tenho uma outra preocupação, que é não só de não aprender a matéria, de aprender a Constituição, de não aprender os direitos, mas de também perder o raciocínio crítico, perder a reflexão. Porque entender o direito, entender os seus direitos, não é só saber os seus direitos, também é fazer uma reflexão. Com certeza. Dos direitos que você tem, aonde você pode usar, até onde você pode ir. E do seu semelhante. Exatamente. E do seu semelhante. E a gente vem percebendo com os nossos pequenos, eu tenho 2, né? Todos nós temos filhos. Sim. Que a evolução da tecnologia, aliada a esse conhecimento de ter que saber de datas e conhecimentos muito específicos, tira um pouco da reflexão do raciocínio crítico. E vai contrariamente à reflexão dos nossos direitos. Tira, vai contrário e indiretamente manipula para pensamentos que vão favorecer e não são eles. Não vão favorecer eles. No efeito manada. Exatamente. Também. Por isso que hoje muita gente fala de impeachment. Porque todo mundo fala. Exatamente, mas eles sabem o que é o impeachment? Eles sabem o efeito disso? O impacto disso como é que se dá o impeachment? Não sabem. Porque eles estão ouvindo aí nas redes sociais, mas não tem esse conhecimento. Então, o que eu percebo hoje é que as pessoas falam sobre leis, falam sobre o judiciário, falam sobre os seus representantes, mas elas desconhecem totalmente como tudo isso funciona. Elas falam porque ela ouviu o papagaio cantar lá na esquina e está repetindo. E isso é uma preocupação. Sem nenhum conhecimento. Toda a informação hoje que a gente está absorvendo é tudo informação de corte. Corte de rede social. Sim. Então, e na verdade, existe já algo que já é senso comum. Se você chegar para as pessoas, e eu vou fazer a meia-culpa, se você chegar perto de mim e me perguntar em quem eu votei para deputado estadual ou federal há 2 eleições atrás, eu confesso que eu não me recordo. Estou pondo o dedo na minha ferida. Eu não me recordo para quem que eu votei para deputado. Até que vereador, por ser mais próximo, é um amigo do amigo, alguém que você convive mais perto. Mas se você me perguntar para quem você votou para deputado federal há 2, 3 eleições atrás, eu não me recordo. Se eu não me recordo em quem eu votei, muito menos eu vou saber o que essa pessoa fez. Se ela contribuiu, se ela não contribuiu. E vou muito mais além. Será que ela está lá ainda? Mesmo sem o meu voto? O que ela fez para permanecer lá? Então, assim, é um problema crônico que não adianta também eu vir aqui falar que eu conheço a Constituição, mas que no dia a dia também eu deixo as minhas falhas. Eu tenho as minhas falhas. Por isso que nós, operadores do direito, não somente do direito constitucional, por isso nós, professores de direito, advogados, estudantes, futuros bacharéis, não importa por onde irão navegar, quando você é bacharel em direito, o seu diploma de bacharel em direito, vamos esquecer advogado, juiz, promotor, quando você se torna bacharel em direito,
presume-se que você adquiriu o conhecimento mínimo para obter aquele diploma. Em diversas áreas. Ainda mais no nosso curso. Quando esse nosso aluno ou aluna conquista um diploma de bacharel em Direito, ou de qualquer outra universidade, Alan e Dani, além de satisfazer o seu desejo pessoal, o seu sonho, né? Porque quem faz Direito, quem faz uma faculdade, tem um sonho depois disso. Não somente o Direito, qualquer uma outra faculdade. Mas quem faz Direito, quem cursa o curso de Direito e obtém um diploma, esse diploma tem um valor social muito grande. Porque além da satisfação de um desejo próprio, nós temos também um dever de ser um agente transformador. Um agente transformador. Porque certamente, alguém que cursou o Direito, não importa em que local do Brasil ele esteja, Dani, quando ele vê uma pessoa com deficiência, um idoso, uma mulher, sendo maltratada ou sendo violentada, até de forma omissa, porque muitas violências são no silêncio, é por omissão. Muitas das vezes, a gente não lesa o direito de alguém só com ação. A gente lesa o direito de várias pessoas, nossos cidadãos e co-patriotas semelhantes, também pelo silêncio, pela omissão. Mas quem fez direito, certamente ao olhar para aquilo, vai saber que ali há uma transgressão a uma lei. Não somente a Constituição, há uma lei específica que tem a sua inspiração na nossa Constituição. E pode fazer a diferença. Pode fazer a diferença. Se você pegar, por exemplo, segundo a Constituição, para que você seja vereador em nosso país, basta você ter no mínimo 18 anos, ser filiado a um partido político, e esteja em dia com seus direitos eleitorais. Pronto. 3 condições para você ser vereador de um município. 3. Estar filiado a um partido político, que é obrigatório. Você ter 18 anos no mínimo, que é a menor idade para você ser membro do Poder Legislativo. E você não ter problemas eleitorais, não ter deixado de votar em alguma eleição, enfim, estar em dia com seus direitos eleitorais. Se você tem isso, você pode ser candidato a vereador. E você pode vir a ganhar. Você não precisa de diploma de curso superior para você ser. A Constituição não exige isso. Porque muitas das vezes uma pessoa não letrada que eu falo com habilidade no letramento, ela pode ser alguém que vai representar uma determinada camada, um segmento social, muito mais aquela pessoa que possui 5, 10 diplomas. Mas por que eu estou dizendo isso? Que a sociedade não sabe. Um vereador, por exemplo, quando ele ganha as eleições e ele ocupa uma das cadeiras da Câmara Municipal, às vezes aquela pessoa, eu vou citar exemplos, ela não necessariamente é uma pessoa que formou em direito, é um médico, é um engenheiro. Ali pode ser uma dona de casa, uma professora, um motorista, um industriário, um comerciante, uma pessoa do lar, que quis representar um segmento social na Câmara Municipal, foi até as urnas e conseguiu ali uma vitória, um mandato. Mas essa pessoa, quando adentra para ser um vereador ou uma vereadora, que eu estou pegando aqui, que é o mais próximo da gente, ela não tem conhecimento de lei. Não tem conhecimento de lei, não sabe o que é uma Constituição, não sabe como é que são os poderes. Mas para isso, os regimentos internos e as leis orgânicas prevêem que elas possam nomear alguns assessores. Então, até que ponto os nossos vereadores, por exemplo, e deputados, nomeiam nos seus gabinetes, porque está previsto cargos em comissão em nossa Constituição Federal, pessoas que irão agregar o seu mandato? Será que toda pessoa, quando passa a exercer uma missão parlamentar, um mandato parlamentar, Dani, ele fala, eu posso nomear 7 assessores, poxa, eu preciso de pelo menos uma pessoa que seja bacharel em direito para me nortear o que eu posso fazer, até onde eu posso ir, aonde eu não posso ir, o que é minha incompetência. Sabe por quê? Tem muitas leis, às vezes dá um trabalho danado para se aprovar um projeto de lei, virar uma lei municipal, por exemplo, professora Daniele. E essa lei é declarada inconstitucional, assim, com uma celeridade muito grande. Sabe por quê? Porque aquilo que o vereador fez e foi aprovado pelos seus pares na Câmara não era competência, por exemplo, do Poder Legislativo Municipal. Era do Poder Legislativo Estadual. Então, assim, a crise da representatividade, ela é algo presente no nosso país. Porque não basta você estar sendo representado. Vocês têm que estar sendo representado qualitativamente. Porque não basta a Daniele falar, eu não sei nada de direito, mas no meu gabinete eu tenho alguém que me apoia,
Eu falo, o meu desejo é isso. Eu recebi uma demanda, um pedido, um clamor público para isso. Alguém faz esse filtro? Então não é legislar por legislar. Então, a nossa Constituição já possui tudo isso lá. Mas no dia a dia mesmo, sabe, na massa mesmo... Não é cumprido. Não é cumprido. Ou as pessoas não têm ideia sobre isso. Mas é um problema enorme, estrutural. Desde lá da base da cultura. E da educação. Né? Porque esses critérios, esses objetivos têm que ser inverso, né? A pessoa tinha que ser qualificada e aí sim os seus assessores são pessoas de variados ramos para ajudar ela. E não o contrário. Não faz muito sentido isso, né? E a gente sabe também que muitas vezes ela pode ter 7 cargos ali comissionados e ela não usufrui desses 7. Isso, a gente sofre. E isso é constitucional, ter isso, entendeu? Muitas pessoas não... E muitas pessoas falam, poxa, eu não compreendo por que um deputado, um senador, um vereador pode nomear pessoas no seu gabinete. Não podem porque, pela Constituição, preconizar que para ser deputado, ou seja, você não tem que ser alguém letrado em direito, faz com que você possa nomear pessoas que irão subsidiar para que você desempenhe com maestria um mandato. Então, qual seria o mundo ideal? É que um parlamentar tivesse no seu gabinete, por exemplo, alguém formado em direito. Um bacharel em direito. Não estou dizendo advogado. Um bacharel em direito no mínimo. Que tivesse ali um bacharel em ciências contábeis. Vamos partir da premissa que todas as contas do prefeito, do governador e do presidente, obrigatoriamente, depois de passar pelos tribunais de contas, têm que ir para o Poder Legislativo. Isso é obrigatório. 5.500 municípios do Brasil. Um pouquinho mais de 5.500. 5.580. Municípios do Brasil, 5.580 prefeitos. Ele tem que, ao prestar contas, porque nós vivemos numa república. República é res pública. Tem que prestar contas da sua gestão. Por mais que o parecer do Tribunal de Contas, que é quem faz essa auditoria, diga que as contas estão ou não de acordo, a decisão final é do Poder Legislativo. Então vamos imaginar o município alfa. Determinado município alfa tem um prefeito, e esse prefeito presta conta uma vez ao ano. De tudo aquilo que ele fez na saúde, na educação, na cultura, no esporte, no lazer, infraestrutura, tudo. Tudo. O Tribunal de Contas vai lá e dá um parecer, pela aprovação ou pela rejeição daquelas contas. Aquele parecer é prévio, mas a decisão final é da Câmara Municipal. Aí na Câmara Municipal você tem 11 vereadores. E ali você tem pessoas que são médicos, professores, vereadores, médicos, professores, donas de casa, motoristas, um cara que era do comércio, um bancário, todas as pessoas que com dignidade tinham alguma ou não função. Será que essas pessoas são aptas a analisar contas, contabilidade, saber números, como é que funciona isso? Então o mundo ideal é que, além de ter um bacharel em direito, que vai auxiliar para tomar decisões jurídicas, sob competência, por exemplo, na esfera jurídica, que também tem ali um bacharel em contabilidade, por exemplo, que vai fazer o quê? Não, aqui está certo, aqui está errado. Vai fazer uma análise técnica. Para isso existem os cargos em comissão previstos em nossa Constituição Federal. Eles são constitucionais. Mas aí o Alan falou com muita propriedade. Mas isso é um problema. Isso na prática é usado com essa finalidade? E muitas das vezes não. Então, a Constituição, foi que eu volto a alguns passos atrás. Na minha concepção, ela é perfeita. Ela traz tudo isso. Para que existe isso? Qual é a finalidade daquilo? Mas é a mesma coisa de você ter um grande carro na mão e não saber dirigir. Ou quando você dirige, você é um péssimo motorista. Então, é como se nós tivéssemos um grande tesouro na mão, mas não sabemos utilizar. E é para isso. Além de não saber utilizar, a gente também acaba violando, né? Não é não só saber utilizar. É você violar uma regra. Né? Então, o problema é maior ainda. Sim. Mas é por isso que nós estamos aqui. Isso é claro. É por isso que a gente está, por meio do podcast, trazendo informação para as pessoas, para que elas possam, a cada dia mais, ter conhecimento dos seus direitos. Porque o objetivo do podcast é trazer a informação de verdade, proporcionar o conhecimento através do podcast de forma descomplicada e trazer o conhecimento de verdade. Sim. Porque não dá para ficar vivendo de informações de corte na internet. E nós vimos aqui que nós temos um instrumento perfeito nas mãos
que falta o conhecimento da população. Isso, ainda mais além. Tá, talvez uma crítica construtiva também. Estou diante de 2 belíssimos advogados. Até mesmo os nossos operadores do direito não têm utilizado no seu dia a dia, talvez como um grande coringa, positivamente dizendo, a nossa Constituição. Pois vários ramos do direito pós-88 tiveram que ser reformulados ou passaram várias áreas de conhecimento jurídico, passaram por grandes modificações, justamente porque foi promulgada a nossa Constituição Federal. Exemplo, por exemplo, o Código de Processo Civil. O nosso Código de Processo Civil, aí muito agora para os nossos alunos e etc. O nosso Código de Processo Civil, ele já começa ali logo no iniciozinho, né, quais são sobre os princípios, os direitos fundamentais. Então, assim, nós temos sofrido, positivamente dizendo, uma constitucionalização do direito infraconstitucional. Para o leigo é algo meio complexo, né? Mas para nós do direito é algo simples. Então, a Constituição ela vem inspirando várias mudanças. Então, eu cito aqui, por exemplo, o Código de Processo Civil, a reforma tributária, a reforma da Previdência. Então, a Constituição ela vem falando, ó, vocês aí têm que se adequar a mim, porque vocês não estão mais correspondendo aos anseios atuais. Talvez a professora Daniele vai agora despertar ou vai brotar dela, né, um sorriso. O nosso famigerado Código de 1916 sofreu uma grande modificação? Não, ele foi extirpado da nossa ordem jurídica por ser altamente machista, patrimonialista e hierárquico, com o advento do nosso Código Civil de 2002. Ou seja, olha a visão da mulher no Código Civil de 2002, que é pós-88, e olha de 1916. Olha a discrepância. E mesmo assim, o Código de 1916 ainda perpetuou até 2002. Porque só a partir de 2002, né, com a vacatio legis, é que passou a vigorar o novo código. Então ele ainda insistiu em ficar um tempo aqui, o de 16. Não vamos entrar aqui nas aberrações do Código Civil de 1916. Então, assim, e nós vemos que muitas das vezes o direito constitucional, professor Alain, ele impacta diretamente em alguns ramos do conhecimento, por isso que os nossos estudantes, os nossos advogados, nossos colegas advogados têm que se atualizar o tempo todo. A área trabalhista, por exemplo, e aí eu não estou falando mais de nossas crianças, a área trabalhista vem sofrendo algumas modificações ou alguns impactos positivos por causa da nossa Constituição. E aí, não pecando pelo excesso, já quase partindo para o fim, nós temos, por exemplo, algumas teorias modernas do direito constitucional que têm impactado a área trabalhista. Por exemplo, a teoria da eficácia diagonal dos direitos fundamentais. Porque quando você está diante de uma relação de trabalho, né, empregador e empregado, por exemplo, sempre foi empregador e empregado, estão ali e tem direito de igualdade entre eles. Mas a depender desse empregador, qual é o seu nível do seu poderio econômico, a relação aqui não é uma relação horizontal, é uma relação diagonal. Não vou dizer vertical, mas é uma diagonal. Há um desequilíbrio, há uma assimetria. E será que, por exemplo, que quando os nossos advogados na área trabalhista estão laborando em prol do seu cliente, têm utilizado raízes constitucionais que, como a Constituição ela é um organismo vivo, ela vem sofrendo influência, em especial de outros países, será que os nossos juristas também estão acompanhando isso? Eu estudo muito direito constitucional, então eu vejo que muitas das vezes determinados profissionais do direito poderiam trazer teses de defesa, Dani, não estritamente constitucionais, mas algumas teses de defesa que a sua inspiração é alguma coisa que está em nossa Constituição. E como os 3 poderes devem obediência à Constituição Federal, os juízes também, eles necessitam olhar para a Constituição atual e tomar decisões. Então, o direito constitucional é algo fascinante que permeia desde aquele que ainda está começando a engatinhar ou pulando do berço, até aqueles que já se formaram em direito e estão aí militando há muito tempo. É algo que nós respiramos o tempo todo. É isso. A gente ficaria aqui por muito tempo, né? Porque a gente sabe que tem muita coisa para falar. Com certeza. Né? Mas a gente precisa finalizar o nosso podcast. Mas a gente não pode finalizar antes
todo fim de podcast, nós temos um tradicional e especial recado do nosso convidado diretamente para quem está nos assistindo naquela câmera de lá. Então fica à vontade de dar o seu recado final para quem está nos assistindo. Falar de Constituição, falar de direito constitucional é algo que suscita ao mesmo tempo um desafio, algo muito prazeroso. Não estou dizendo que os nossos ouvintes ou aqueles que estão nos assistindo tenham que decorar a nossa Constituição. Muitas das vezes nós temos que galgar os nossos direitos. Eu acho que nós somos os protagonistas da nossa história. Por mais que nós tenhamos pessoas que nos apoiem, pessoas que irão lutar junto conosco em prol dos nossos direitos, sejam pessoas que convivam conosco, ou sejam alguns órgãos, Ministério Público, por exemplo, eles nunca irão fazer nada se nós não os impulsionarmos. Muitas das vezes, nós temos que abrir essa caixa de ferramenta para fazer com que ela venha a literalmente, fazer na prática ela ser útil. Mas se nós não sabemos quais são os nossos direitos, se os idosos não sabem quais são os seus direitos, se os adolescentes não sabem quais são os seus direitos, ou se as mães e os paizinhos não sabem quais são os direitos dos seus filhos, se os pais ou mãezinhas ou entes queridos não sabem quais são os direitos das pessoas com deficiência, que começa todos eles na Constituição Federal, se nós não conhecemos quais são os nossos direitos sobre o patrimônio histórico, sobre o meio ambiente, e tudo isso possui natureza e origem no direito constitucional, como é que nós podemos exigir? Então, eu acho que tem tempo para tudo. Eu acho que tem tempo para religião, tem tempo para lazer, tem tempo para esporte, tem tempo para academia, tem tempo para estarmos conosco ou com nós mesmos, mas eu acho que nós devemos tirar um pouquinho do tempo, ainda mais com essa tecnologia de hoje, em que tudo está na palma de nossa mão, desde que nós saibamos utilizar com responsabilidade. Existem canais oficiais muito sérios. Quem sabe a gente não dedica um pouquinho do nosso tempo para saber quais são os direitos que eu tenho e que eu não estou usufruindo, ou quais são os direitos que estão sendo usurpados de mim. Eu acho que eu tenho que parabenizar vocês dois, os grandes idealizadores do podcast Pensando Direito, dizer que meus olhinhos estavam brilhando todas as vezes que eu via algum convidado vir aqui. O professor Alan havia me chamado e nunca estava conciliando a agenda. Eu acho que esse podcast, e aqui sem florear, ele é de um alcance social que vocês não têm ideia. Na verdade, vocês estão contribuindo com esse, para muitos, um simples podcast, ou só mais um, não é. Eu acho que o podcast do curso de Direito do Unifoa, ele é aquilo que eu falei algum tempinho atrás aqui, um agente de transformação social. Meus elogiosos parabéns. E muito obrigado por esse honroso convite. Muito obrigado. A gente que fica contente de você estar aqui, compartilhando com todo mundo o seu conhecimento. E o objetivo do podcast é esse mesmo, né, Alan? Exatamente. Extrapolar os muros da FOA e atingir aí o maior número de pessoas possíveis para elas terem essa consciência de quais são os seus direitos. Que bom que a gente está conseguindo atingir esse objetivo, né? É isso aí. Estamos aqui firme toda semana. Semana que vem a gente vai ter um podcast sobre direito médico. Então, assim, os temas, a gente perpassa de vários temas. Top. Só que é muito importante que vocês não se esqueçam de que a gente precisa da contribuição de vocês para saber quais são os temas que vocês querem ouvir aqui, quais são as dúvidas, perguntas de podcasts anteriores, né, Alan? A gente pode responder para vocês também por e-mail. Sugestão de participante, sugestão de tema, é só mandar lá para direito@foa.org.br. Nós vamos colher sugestões, vamos trazer os convidados, saber o que vocês querem e, lógico, estamos fazendo a nossa parte. Faça a sua de compartilhar o nosso conteúdo com todo mundo. Segue, comenta, compartilha, porque muitas pessoas precisam saber dos direitos dela. Professor Carlos, prazer te receber. Com certeza vai ter uma próxima vez, que a gente tem muito mais coisa para falar. Com certeza, vai ser um prazer enorme, tá bom? E na semana que vem... Sucesso sempre. Obrigado, estamos todos juntos na próxima semana. Até. Tchau, tchau. Tchau.